Então, hoje, nós vamos conversar sobre algumas anotações acerca das políticas públicas. É óbvio que aqui se trata, logo de pronto, eu quero esclarecer, que é Júlia, abra seu microfone, por favor. Meu Deus, gente, eu estava Não, foi. fazendo. Tá tranquilo, só foi um pedacinho, porque quando eu fechei aqui, fechou para você também. Mas eu vou Ah, tá colocar bem, você como colaboradora, e aí tá, você pode ativar novamente quando fechar. Só tá certo, observe aí, por favor, tá bom? tá bom. Então, de pronto, eu gostaria de chamar a atenção de que o que aqui vamos colocar é tão somente para compreendermos por que se diz que a educação integral é uma política de Estado-nação, nação brasileira, tá certo? O primeiro slide, por favor. Vamos compreender esse processo. E então, olá, Arlete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a toda a gente. Então, é necessário que nós compreendamos o que quando falamos de política pública, qual é a definição de política pública, para compreendermos quando começarmos a trabalhar o texto sobre a proposta pedagógica da educação integral nos municípios, tá certo? Para que nós não possamos, não passemos a reproduzir sem compreender o conteúdo, tá? Por essa razão que a gente está sempre, em todos os encontros, a gente traz novamente para que vocês recordem sobre a definição de educação integral, né? A diferença de alguns termos. Opa! Então, vamos lá. Política é a ciência de bem governar um povo constituído em Estado. Eu não vou tratar da história até chegarmos a essa definição, mas nós não, como nós trabalhamos com uma base marxista, nós não podemos compreender os contextos atuais da educação, da política, sem falarmos de uma construção histórica. Dado a nossa exiguidade de tempo nessa live, não é possível agora eu traçar um histórico para compreendermos a organização de um Estado, a concepção ou as concepções sobre Estado, compreendendo que o Estado democrático, como nós vivemos hoje, é algo que se construiu ao longo do tempo, e tivemos, ao longo da nossa evolução, vários tipos de Estado, tá certo? Então, e ainda o temos. Então, o Estado democrático de direito, como caso do Brasil, é algo que aconteceu, que foi se formando, não é de uma hora para outra. Por isso, vocês irão ouvir falar em política pública, e aí, por isso que a gente está trazendo a definição de política, compreender que política aqui não é uma política partidarista, tá certo? É a consciência, e aí utilizaremos aí, lançaremos aí a mão da concepção freiriana, de falar sobre a consciência política. E o que nós temos hoje é de analisar toda essa conjuntura que tem o contexto político, o contexto econômico, o contexto educacional, para compreendermos. Então, em um Estado democrático, essa governabilidade é exercida pelo poder público via representantes conduzidos ao poder direto ou indiretamente pelo povo. Se não for por meio do voto,
não é um Estado democrático, tá certo? O voto é o nosso principal divisor, tá certo? É por isso que a gente precisa ter muita clareza e consciência política do que significa o voto, a importância desse voto, né? Das eleições ocorrerem nos nossos espaços. E aí não é tão somente no município, não é tão somente nas esferas governamentais, mas também os cargos eletivos em todos os outros espaços dos quais nós transitamos, tá certo? Então, qual é o objetivo de uma política? Estabelecer os princípios que se apresentem dispensáveis à realização de um governo, tanto mais perfeito quanto seja o desejo de conduzir o Estado ao cumprimento de suas finalidades precípuas, isto é, em melhor proveito dos governados. Na perspectiva positivista, seguimos no Estado uma ordem natural, é onde a existência das diferenças e das desigualdades sociais se apresenta como fenômenos inerentes à natureza humana. Na perspectiva capitalista, não corresponde a uma ordem natural de produção de vida social. Por quê? Porque nós precisamos compreender o contexto do onde estamos e para o qual falamos. Tá certo? Quando a gente fala na perspectiva positivista, a gente está aí também tomando como Estado as ideias, né, do Estado liberal, para o qual a competição é estimulada, né? As desigualdades são estimuladas. Então, isso faz parte da perspectiva também capitalista, quando o capital, né, está na ordem das situações. Pode passar, por favor. Para Teixeira, políticas públicas são, e aí o público, gente, é na perspectiva da coletividade, tá certo? Do público, do que é coletivo, da coisa pública, ou seja, em oposição ao que é privado. As políticas públicas são diretrizes, são princípios norteadores da ação do poder público. São as regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. Nós, como sociedade que fomos nos complexificando ao longo da nossa evolução, fomos demandando uma organização dessa sociedade. E fomos, em uma determinada perspectiva, construindo esse conceito de Estado e o Estado como coisa pública. Então, para a SEC, as políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas e do processo de construção e atuação dessas situações, dessas decisões. Por quê? Porque nós temos aí um ciclo para poder, segundo o SEC, um ciclo para fazer, o ciclo das políticas públicas. O que isso significa? Que quando a gente fala em políticas públicas, elas não são elaboradas, elas não são formuladas, construídas de uma hora para outra, num piscar de olhos, tá? E elas são construídas dentro de um campo de disputas, de conflitos entre os interesses privados, os interesses de grupos, os interesses que estão de diversos grupos que compõem a sociedade, né? Não é à toa que
que a gente sempre fala assim, mas na Assembleia nós temos a bancada BBB, né? A bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi. É algo pejorativo para falarmos sobre a nossa Assembleia Constituinte. Entretanto, o que é que isso significa? Significa que nós temos grupos dentro da Assembleia, quer dizer, dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados, que se digladiam por determinadas ações, tá certo? Então, não podemos ter a ingenuidade de pensar de que uma política pública ela é construída sempre para o bem da população, né? Por vezes, uma política pública ela está em alinhamento com determinados grupos. E esses grupos, eles vêm de diversas fontes. Mas quando falamos, sobretudo, do campo da educação, essa como Osga coloca, né? É um processo mais que um produto, envolvendo negociação, contestação, ou mesmo luta entre diferentes grupos não envolvidos diretamente na elaboração oficial de uma legislação. Então, as políticas públicas, elas encerram em si os interesses de diversos grupos de políticos, grupos do capital, dos grupos dos grandes empresários da educação, dos grandes empresários do meio ambiente, tá certo? Então, uma política pública, ela também ela pode ser destinada a toda a sociedade, como, por exemplo, nós temos aí a política pública que foi para a ampliação do ensino fundamental em 9 anos. Foi para toda a nação brasileira, tá certo? E daí temos também outras políticas públicas que são para determinados grupos. As políticas públicas, quando pensadas e elaboradas, elas tendem a viabilizar um direito, a materializar ações que viabilizam um direito, né? Elas podem surgir de uma demanda de um determinado grupo social. Por exemplo, o Estado brasileiro percebeu que a violência doméstica, a violência contra as mulheres, precisava de uma interferência, uma intervenção do Estado para proteger, tutelar esse grupo vulnerável, que se encontrava e que se encontra em uma condição de vulnerabilidade, considerando a violência que estão expostas. Então, aí nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, né? Assim chamada, porque a grande idealizadora foi uma mulher vítima de uma violência doméstica. Então, vejam que nós temos também uma outra política pública de Estado, né? Nós temos aí agora a educação integral. Por que uma política pública de Estado? Porque o arcabouço normativo jurídico brasileiro, em seus documentos, afirma essa necessidade de, em um primeiro momento foi ampliar a duração dos anos iniciais do ensino fundamental dos estudantes na escola.
E aí nós saímos de 8, fomos para 9. Segundo, está lá, primeiro na LDB, depois no PNE, de que a educação integral, né, você começa, e ali estão os documentos dizendo, com o processo gradativo. Então, a educação integral não é para um grupo específico da população, é para a população como um todo. Ora, existe política que não seja de Estado? Sim, é a política pública de governo. Há uma diferença. A política pública de Estado é do Estado-nação, da nação brasileira. E a política pública de governo são ações que são viabilizadas ou um projeto, um programa que é viabilizado dentro de um governo. E para o governo, ele é eleito. O governo é eleito pelo povo. Né? Então, você tem o governo federal, o governo municipal, o governo estadual. Assim, todas essas esferas têm e podem formular políticas públicas. A política pública de governo tem aí um período, um programa, raramente um programa vai de um governo para o outro, salvo, né, que quando o segundo mandatário, ele foi reeleito. Mas um programa de governo é uma política pública de governo. Portanto, tem ali um período, né, o período do mandato para ser viabilizada, certo? Então, isso difere. Exemplo, o programa Tarifa Social é um programa. E é um programa dentro de outros programas de distribuição de renda, é um programa do governo, tá? E outros que poderão aí existir. Bom, isso modifica. E o que isso tem a ver com a educação integral? Porque a educação integral faz parte de uma política pública de Estado, de um conjunto de políticas públicas de Estado. Uma política pública, ela não se materializa, não viabiliza sozinha, tá certo? Por vezes, ela é necessário, ela demanda outras ações que são por meio de decreto, resoluções, portarias, para ser viabilizada. Exemplo, o programa de educação integral em tempo integral. Ora, por si só, não se materializa. É necessário, e foi necessário, outras políticas que possam viabilizar esse direito à educação. Exemplo, a infraestrutura, a formação docente, né? A compra dos materiais. Para tudo isso foi necessário outras políticas. Para que este direito, para que este programa possa funcionar. Né? Então, quando todos esses atos são atos administrativos. Exemplo, o decreto. Então, você vai verificar que primeiro pode ter uma lei e depois pode ocorrer a necessidade de um decreto para poder para dar a operacionalidade àquela lei, certo? Qual é o objetivo de um decreto? É complementar ou regulamentar alguma normativa jurídica existente, extinguir e ou criar determinados cargos e ou funções e ou nomeações. Vige imediatamente após a promulgação e publicação no Diário Oficial da União ou Diário Oficial do Estado.
detalhar leis existentes por meio de inclusão de normas complementares, certo? Então, o decreto, você tem, como eu bem disse, a lei, e pode ser que aquela lei seja necessário um decreto para complementá-la, para operacionalizar. E aí, cada ente federativo é chamado para destinar suas atribuições no cumprimento daquela lei. O decreto-lei não está previsto na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. O decreto-lei, ele se fez no período da ditadura militar, tá? Mas a nossa Constituição, como é considerado e está dentro de um Estado democrático, o decreto-lei não está previsto. Portaria é um ato administrativo emanado de qualquer autoridade que contém instruções acerca de aplicação de leis ou regulamento, constituir comissões, declarações, dentre outros. A portaria que sai, a licença, as férias, tudo isso nós estamos aí no âmbito das portarias. Próximo. A medida provisória é um ato administrativo que é um instrumento excepcional, que possui força de lei e que é de autoria exclusiva do presidente da República. Por isso que você não vai verificar lá uma medida provisória que passe pelo Poder Legislativo. A medida provisória, ela é exarada diretamente da Presidência da República, tá? E não passa pelo Legislativo, mas pode ser transformada em uma lei. Conforme Carvalho, a medida provisória, dada sua eficácia imediata, não revoga a lei anterior. Ocorre, repita-se, a paralisação temporária, a suspensão da vigência e a eficácia da lei, né? Então, uma medida provisória pode, como ocorreu agora com a BNC, o ano passado, a BNC Formação, por uma medida provisória, o presidente da República suspendeu a lei, né? Para analisar e depois publicou uma outra lei, né? A lei, de acordo com Schmigel, em sentido jurídico, é um texto oficial que abarca um conjunto de normas ditadas pelo poder constituído, que é o poder legislativo, que integra a organização do Estado. Sua elaboração é disciplinada por norma constitucional, derivada do poder originário, quer dizer, todo poder emana do povo. No dia que nós internalizarmos isso, nós faremos muitas diferenças. E o Estado garante sua execução compulsória. Grande é a importância da lei no Estado de Direito. Júlia, por que a gente chama de Estado de Direito? Porque em um Estado democrático de direito, qualquer cidadã pode juridicamente entrar, vou falar bem simples, entrar com um processo, ajuizar uma causa contra o próprio governo. Tá? Então, o direito que me é negado, eu posso entrar contra o próprio governo, eu posso entrar contra o Estado, eu posso entrar contra o município, tá? Então, isso é uma característica inerente do Estado democrático de direito. E aí, por que, mais uma vez, a gente traz as definições sobre educação integral? Para que fique claro do que se trata como política pública, né? Quais são, e aí eu gostaria até de propor a vocês
de que façam um levantamento de dúvidas, né, sobre a educação integral, que possa esses momentos também servirem para dialogarmos, para esclarecermos, para estudarmos. Nós estamos em um processo de formação continuada, e de algo que é novo, tá certo? Que é novo, para algumas pessoas, é óbvio, né? Então, há necessidade disso ficar claro. Então, mais uma vez, nós trazemos aqui as definições sobre educação integral e até para entendê-la como política pública no bojo do que temos digamos, eu não diria nem no bojo, mas assim, no conjunto é melhor, no conjunto de normativas que materializam o direito à educação, tá? O direito a aprender. E aí é necessário que a gente tenha estes conceitos e definições bem claros. Bom, 4 minutos, Júlia. A educação integral trata da ampliação das funções da escola, de forma a melhor cumprir um papel. Ô, Igor, então passa o outro, por favor, porque aí já tem algumas definições lá. Isso. Bom, aqui nós fizemos preparamos esse quadro, ou essa tabela, porque aqui é possível vocês observarem qual é a definição de educação integral, qual é a definição de educação em tempo integral, qual é a definição de educação integral em tempo integral e educação integrada. Educação integral é uma proposta pedagógica que visa o desenvolvimento pleno do estudante em todas as suas dimensões: cognitiva, afetiva, social, física, ética, estética, tá? E lembrar, quando algumas pessoas dizem, mas será que a educação integral dialoga, a política de educação integral em tempo integral dialoga com a BNCC? Gente, a BNCC é um documento de natureza jurídica, documento normativo, né, 2017-18, documento normativo, obrigatório, que define os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação básica. A educação integral é uma política pública definida por leis e diretrizes operacionais, e, neste caso, ampliam a jornada escolar e promovem a formação integral. Tá certo? Então, observem que o objetivo geral, ou o objetivo principal, são diferentes, no sentido de que o objetivo principal da BNCC é garantir direitos de aprendizagem e de desenvolvimento por meio de desenvolvimento daquelas 10 competências gerais. Já a educação integral em tempo integral, ampliar a jornada escolar e promover a formação integral dos estudantes. Está lá, né? Está lá no documento. E é óbvio que, como organização pedagógica, também se diferenciam. A BNCC, eu estou a tratar da organização do currículo, enquanto que a educação integral, eu estou falando da integração dos saberes acadêmicos, culturais, né, na perspectiva do desenvolvimento humano, que aí vem essas dimensões, entram essas dimensões que aqui estão. Qual é a semelhança?
aqui com a educação em tempo integral? Ela busca a formação humana ampla. Ela não depende, em relação à educação integral em tempo integral, ela não depende necessariamente da ampliação do tempo escolar. Pode ocorrer em jornada regular, desde que a proposta pedagógica, desde que o projeto político-pedagógico contemple a formação integral, dentro dessas dimensões. A educação em tempo integral é um modelo organizacional, né, baseado na ampliação da jornada de trabalho. Tanto que nos documentos tem lá ampliação, e aí coloca a carga horária, né? De 7 horas diárias, 35 horas semanais. Então, aqui pode ocorrer, sem garantir efetivamente, uma proposta de educação integral. Pode somente ser a ampliação de tempo com atividades tradicionais ou sem intencionalidade pedagógica plena. Já a educação integral em tempo integral é a combinação dos dois conceitos anteriores, as duas definições, porque não são conceitos, desculpem, das duas definições anteriores. Jornada estendida associada a uma proposta pedagógica voltada ao desenvolvimento integral. Então, difere de tempo integral, porque não é isolado. Né? Quando eu falo difere de tempo integral, porque quando a gente fala tempo integral é de forma isolada. Aqui não. Aqui garante a intencionalidade formativa em todas as dimensões humanas. E a educação integrada, articulação de diferentes áreas do conhecimento, saberes escolares e extraescolares, ou entre os diferentes níveis, como nós temos o ensino médio e técnico, tá? Porque aí nós temos o ensino médio profissional. E temos a possibilidade, quem leu a BNCC do ensino médio, de fazer essa articulação. Aqui, na educação integrada, compartilha o princípio de articulação e superação da fragmentação do saber. É mais focada na integração curricular, epistemológica e intersetorial, podendo não abranger a totalidade do conceito de educação integral. E aqui eu chamo a atenção para que todas essas propostas, elas objetivam superar um modelo fragmentado de educação, tá? E valorizam e tendem a mobilizar por uma maior articulação entre os saberes, espaços, tempos e agentes educativos. Ora, é necessário pensar com essa abrangência para podermos realmente dar conta do que está posto na Constituição, na meta 6 do PNE, na BNCC, tá? Na educação, na Lei 14.640 de 2023. Então, há uma demanda por uma necessidade de estudarmos, de que esses termos estejam claros para nós, para podermos construir uma proposta pedagógica que com uma intencionalidade, uma proposta pedagógica consistente e fundamentada, tá? Pronto, é isso aqui, mas é lógico que compreendam que há sempre necessidade de estudarmos sobre a temática, nos debruçarmos sobre a temática. Por quê? Porque também é necessário pensarmos como políticas públicas para compreendermos como
como as ONGs, como as instituições, as fundações, os institutos se organizam para dar conta das nossas escolas e da nossa educação, né? É isso. Maravilha, Júlia, maravilha, como sempre. Você aí trazendo grandes contribuições para a gente. Gente, é importante pensar que, trazendo para a perspectiva da nossa temática de hoje, nós estamos trabalhando a educação integral como política de Estado e trazendo a fundamentação legal dessa política. Então, vejam, sempre nós vamos tentar trazer na memória de vocês qual que é o propósito desse GT, qual que é a perspectiva de trabalho que nós temos como produto, que é avaliar os programas, as políticas, as propostas que os municípios de vocês já elaboraram ou contribuir com aqueles que ainda estão elaborando. Sobretudo na perspectiva da educação do campo, trazendo para a nossa realidade, dentro do programa Forma Campo, as diversas escolas, os diversos municípios que estão aqui, né, claro, que dialogam, que trazem a proposta da educação integral em tempo integral em escolas do campo. Então, é por isso que nós estamos trazendo todos esses conceitos de decreto, de resolução, de lei, para que vocês compreendam desde o princípio, né? Para que vocês compreendam e revisitem os documentos de vocês e façam as análises necessárias sobre o que está presente no documento. Contempla a perspectiva de educação integral em tempo integral, na perspectiva de escolas do campo, dialoga com os princípios, com as especificidades das escolas do campo. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente propõe como exercício a ser feito a cada live. A cada encontro que trouxermos reflexões, legislações, fundamentação teórica, é para que vocês tenham ainda mais embasamento para retornar aos municípios de vocês e fazerem esse exercício. Então, é nesse sentido que a gente dialoga na nossa perspectiva de GT de educação integral em tempo integral. Porque senão fica parecendo, a gente não pode cair no erro de estarmos aqui, digamos, jogando um monte de ideias, um monte de conceito, um monte de concepção para vocês, e vocês não estarem em diálogo contínuo com as propostas que já estão no município de vocês, ou nos municípios. Então, é importante vocês revisitarem esses documentos, tá certo? Não pode perder de vista o foco do nosso GT. Não pode perder de vista por que nós estamos aqui. É justamente para embasar, para fundamentar, para auxiliar na construção de uma política. É sobre isso que Júlia está falando aqui com vocês agora, estava falando com vocês agora há pouco. Para que o município tenha a sua própria política, para que o município se fundamente na sua própria política. A gente sabe que nesse processo aí, sobretudo na escola do programa, no âmbito do programa Escola em Tempo Integral, isso nós já falamos aqui algumas vezes. Alguns municípios construíram decretos, portarias, regulamentando a proposta de educação integral em tempo integral no município. Nós estamos defendendo a ideia de que esses municípios construam leis, de que construam uma legislação que garanta a proposta de educação integral em tempo integral no município. Então, vai partir para uma resolução, vai partir para uma aprovação do Conselho Municipal de Educação e vai partir também para a questão da legislação no município. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso, eu não vou me alongar porque a gente tem aqui que dar conta do nosso tempo e hoje nós precisamos garantir a vocês o tempo de pergunta, o tempo de colaboração, e também queremos garantir um pouquinho queremos ouvir um pouquinho a professora Bia, daqui a pouco, viu, professora? Pelo menos uma palhinha aí da sua fala para nós aqui
na nossa live. Mas, gente, pensando lá na política de vocês, pensando lá na construção dessa proposta, ou na avaliação, ou na reelaboração, precisamos fundamentar legalmente a nossa proposta enquanto política, não é isso? E para a gente fundamentar, nós precisamos trazer, no corpo do nosso documento, nós precisamos trazer onde é que está embasado no nosso país, onde é que, em que se sustenta a proposta de educação integral em tempo integral. Então, eu trago aí de cara dois documentos, a Constituição Federal de 1988, que traz aí como dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida. Nós falamos o tempo todo que a educação não é para a vida, porque a educação é a própria vida, né? Parafraseando Anísio Teixeira, a educação é a própria vida. A gente não pode pensar na perspectiva de uma educação que vai preparar o sujeito para. Está inserido, não tem como desassociar, né, as vivências do dia a dia das pessoas da própria vida. Então, nesse sentido, nós temos aí a Constituição Federal, que ainda vai um pouco mais além. A saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura digital, ao respeito à liberdade, né? E a convivência familiar e comunitária. Então, isso é educação integral. Isso é formação humana. Isso é o que a proposta de educação integral em tempo integral defende. Então, está embasado, sim, também dentro da Constituição Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente também ainda reafirma a garantia da proteção integral. O que é uma proteção integral? Ainda há pessoas que pensam que ampliar a jornada escolar no município ou de uma determinada escola é para proteger os meninos da rua, é para proteger os meninos das drogas, é para proteger os meninos que não têm o que comer e na escola vai ter mais alimentação. Não é só isso, porque senão a gente tem que ter cuidado para que esses programas não tomem uma consciência somente de assistencialismo, mas tem que ter uma perspectiva de políticas afirmativas. Nós temos que ter esses programas ou essa política como uma política afirmativa de direito. Não cair no erro de achar que é só para uma proposta de proteção dos meninos que estão, dos estudantes, dos sujeitos que estão em vulnerabilidade social. Porque senão a gente não consegue compreender a concepção da educação integral como um todo. Então, isso a gente precisa pensar, tá? E avançar muito nessa reflexão. Pode passar, por favor, Carlos? E aí nós temos também a LDB, que ainda, né, que tenha sido, eu trago a LDB de 96, que já está lá. Veja, artigo 34. Articula os fins da educação a ampliação progressiva da jornada escolar com ênfase na formação integral dos estudantes. Então, está claro. Lá em 96, já se falava de uma ampliação progressiva da jornada escolar. Lá em 96, já havia uma relação com o que Anísio Teixeira, desde 1932, defendia, passou pelas experiências de 1950, quando nós trouxemos no encontro passado, a proposta da ampliação progressiva na perspectiva da educação integral. Então, já está na LDB. Depois eu consegui os dois planos nacionais de educação. O plano de 2001 a 2010 tinha a meta 21 como proposta de ampliação da jornada escolar. O plano de 2014 a 2024 traz na meta 6 e traz ainda a garantia de, no mínimo, 7 horas diárias. Então, vejam que é histórica, né? É crescente a proposta de ampliação de jornada escolar em nosso país, mas ainda nós ainda não conseguimos a efetivação por N fatores. Mas a minha preocupação não é o que impediu a ampliação da jornada escolar durante todo esse tempo.
A minha preocupação é porque ainda hoje nós encontramos os nossos colegas professores que não compreendem qual deveria ser a proposta e a perspectiva da educação integral em tempo integral. Nós encontramos redes municipais e estaduais que estão somente ampliando o tempo, mas não estão dialogando a perspectiva da formação humana, da formação integral, e isso tem dificultado, tem feito com que, de fato, essa proposta não avance. Então, pode passar, Carlos, por favor. Então, é nesse sentido que a gente vai trazendo essas legislações para vocês compreenderem que os documentos precisam estar fundamentados, que as propostas precisam estar alicerçadas, mas que nós precisamos olhar na frente, olhar para frente, olhar o nosso momento e perceber que nós precisamos estudar. Nós precisamos compreender esse processo. E nós precisamos dialogar essas propostas legais com as práticas que estão sendo desenvolvidas, tanto na sede quanto nas escolas do campo. Eu trago outro marco legal, que foi a portaria interministerial número 17, de 24 de abril de 2007, que instituiu o programa Mais Educação. Bia está aqui, Bia Goulart, que foi quem estava junto com Jaqueline Moll nesse processo, nessa época, e nós percebemos, aqui é importante fazer aqui uma reflexão em torno disso. Igor, por que você sempre traz o programa Mais Educação quando vai se falar de educação integral? E aí eu digo, minha gente, não tem como falar de educação integral em tempo integral no nosso país sem trazer a experiência do programa Mais Educação. Porque essa legislação, essa portaria, ela institui esse programa com um objetivo, dentre outros, mas o principal objetivo era induzir a ampliação da jornada escolar no país. O objetivo desse programa era, além de possibilitar oportunidades, naquele momento, no contraturno, mas era de induzir, de incentivar, de certa forma, forçar, fazer com que os municípios começassem a pensar na ampliação da jornada escolar. E eu digo a vocês, a partir daí, muitos municípios começaram a mudar as suas perspectivas e a sua ideia, a sua concepção de educação integral, e começaram a pensar nas suas redes, numa perspectiva de jornada ampliada. Muitos municípios, a partir daí, começaram a fazer investimentos além do que as escolas recebiam para pensar na perspectiva de ampliação de jornada escolar. Muitos nós sabemos que ficaram pelo caminho, porque estavam utilizando as ações do programa como uma ação política, como uma ação assistencialista, como uma ação para garantir empregos, e a proposta foi ficando de lado. Mas os municípios que entenderam naquele momento e que conseguiram aproveitar dessa oportunidade para começar a pensar a ampliação da jornada escolar, aqui na Bahia nós temos diversos municípios que poderíamos aqui apresentar para vocês, mas nós teremos uma live mais à frente que vamos falar das experiências, então não cabe aqui. Então a gente traz também o decreto número 7.083, de 2010, que ele traz diretrizes para a implementação do programa Mais Educação, naquela época, e ele traz ali, de certa forma, a ideia, né, ele reafirma o que estava lá no Plano Nacional de Educação, reafirmando a ideia de, no mínimo, 7 horas diárias para serem consideradas educação, para ser considerada educação integral. Pode passar, Carlos, por favor? Trazemos também aqui há duas leis, né? Aliás, uma lei e uma portaria, na perspectiva do ensino médio. Né? Nós temos a Lei 13.415, de 2017, né? Que ela tinha aí a proposta, né? De instituir uma política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, e a portaria 2116, de 2019, que traz novas diretrizes para também pensar no fomento da escola de ensino médio em tempo integral. Então, são mais dois marcos que podemos trazer como implementação, como fundamentação legal
para as propostas de educação integral no país. Pode passar, Carlos, por favor? E aqui a gente chega, né? A gente tem aí, nós teríamos outras resoluções, outras portarias, mas a gente tem aqui, trazendo para vocês de forma geral, né, as principais, né, legislações que garantem ou que fundamentam ou que deveriam fundamentar as políticas de educação integral no país. E em 2023, né, através da Lei 14.640, nós tivemos a instituição do programa Escola em Tempo Integral. É esse programa que nós estamos atualmente, que a maioria dos municípios aderiram e que nós estamos dialogando constantemente sobre propostas, sobre ideias e sobre efetivação da política no sentido desse programa. Então, o programa Escola em Tempo Integral, ele vem através da lei, né, onde essa lei traz uma obrigatoriedade aos municípios de estabelecerem elaboração de políticas ou de propostas, e aí a gente percebe que ele já não vem mais como uma portaria, já não vem mais como um decreto, já vem como uma lei, né, nacional, que os municípios estão aí se ajeitando, implementando, alguns, né, estudando muito para poder efetivar, outros, né, a gente percebe que ainda precisa avançar nesse contexto, mais à frente a gente fala um pouquinho sobre isso. E aqui outros marcos legais, agora dentro do programa Escola em Tempo Integral. Então, nós temos aí, em agosto de 2023, foi publicada uma portaria que traz as orientações para a pactuação de metas para ampliação das matrículas. Então, lá em agosto, o programa foi instituído em julho, e em agosto foi publicada essa portaria. Os municípios precisavam de uma orientação sobre como fazer a pactuação das matrículas. Isso é um processo feito no CIMEC e por um técnico das secretarias. Isso, às vezes, nem chega na própria escola, né? Então, foi instituída essa portaria. Em novembro de 23, também foi publicada outra portaria, que é uma portaria importantíssima. Quem ainda não leu, precisa ler e compreender essa portaria, porque ela dispõe de diretrizes para a ampliação da jornada escolar em tempo integral, na perspectiva da educação integral. Ela estabelece algumas ações estratégicas sobre o programa, mas aí a gente vai fazer aqui um paralelo, né, um parênteses, digamos assim. É uma portaria que está vinculada ao programa Escola em Tempo Integral, mas ela traz algumas diretrizes, algumas ideias de implementação, ela traz possibilidades para os municípios pensarem nas suas propostas, e ela faz com que os municípios compreendam como que deveria ser a atuação e o desenvolvimento dessa proposta. Agora, enquanto formação específica para as escolas do campo, na perspectiva da educação do campo, a gente vai estar sempre fazendo essa reflexão. A portaria, ela fala de forma geral, ela traz a amplitude do programa. Cabe aos municípios, ou cabem aos municípios, pensarem dentro da portaria o que dialoga com a educação do campo. Está vendo como é importante nós termos uma fundamentação teórica, uma fundamentação legal, para a gente compreender na hora da construção da proposta. Tá, a portaria está trazendo isso de forma geral. O que nós podemos aqui agora, dentro do nosso documento, inserir enquanto escolas do campo? É nesse sentido que a gente precisa dialogar, porque senão nós vamos estar construindo mais um documento que dialoga completamente contrária à proposta da educação no campo. E não é essa a nossa intenção, não é esse o nosso objetivo. Então, por isso que tudo que nós estivermos aqui apresentando para vocês é nessa perspectiva, do âmbito geral, mas trazendo para as realidades das escolas do campo. Tá certo? Pode passar, por favor, Carlos? Então, eu trouxe aí duas portarias importantes. Eu trago agora uma resolução que também é importantíssima,
Porque se nós pararmos aqui agora para perguntar a vocês assim, gente, qual é a maior dificuldade que vocês encontram para a efetivação da proposta de educação integral em tempo integral no seu município? Eu tenho quase certeza que 99,9% dos que estão aqui diriam que a maior dificuldade é a estrutura. Eu tenho quase certeza, diante das dificuldades que nós percebemos, diante das falas que nós ouvimos por aí, mas a gente não compreende que a legislação também nos garante formas de melhorar essa estrutura. Eu sei que às vezes isso não chega para os professores. Eu sei que às vezes fica restrito nas secretarias. Mas a intenção do Forma Campo é justamente essa. É trazer a vocês perspectivas de ampliação. É trazer a vocês, né, ideias de como superar as dificuldades. E essa resolução que está aí, a resolução número 25, de 24 de novembro, também de 2023, ela traz critérios de seleção de projetos no PAR. O PAR, para quem não conhece, né, é o Plano de Ações Articuladas, é um planejamento que é feito na Secretaria Municipal de Educação, através de um técnico, coordenadores, com equipe técnica, um planejamento para que os municípios venham a receber recursos destinados a determinadas ações. Então, quando a secretaria, de posse de uma resolução dessa, insere dentro do SINEC um planejamento para a execução das ações de educação integral em tempo integral, ela pode receber recursos, né, para melhorar as suas estruturas, para a construção de escolas, para a construção de quadras, para a construção de cozinhas onde não tem cozinha, para a construção de laboratório de informática onde não tem laboratório de informática, enfim, vai depender do plano que esse município elaborar dentro dessa perspectiva dessa resolução. Então, é importante conhecermos os documentos para que nós, nos apropriando destes, a gente tenha a possibilidade de melhorar as estruturas que tanto desejamos. Então, o município colocou aí que a estrutura lá está ok. Maravilha, ótimo. Parabéns ao município que estão conseguindo dialogar e melhorar as suas estruturas. Agora, vamos avançar no pedagógico, na efetivação, na proposta, vamos avançar em outras ações que sejam importantes, para não termos uma estrutura adequada, faltando a perspectiva da formação humana, faltando a perspectiva da educação integral na qualidade, né? Aí vamos lembrar lá dos conceitos que Gardotti nos traz, né? A formação humana qualitativa e a formação humana quantitativa. Somente ampliar o tempo nos gera um grande risco de pensar só na ampliação da jornada escolar e não pensar na proposta pedagógica, o que está sendo desenvolvido, qual é a perspectiva dessa formação. Então, é importante a gente estar dialogando os dois conceitos, as duas ideias, como Júlia trouxe também nos slides anteriores, falando da educação integral e da perspectiva da formação humana. E aí tem também o guia de distribuição e alocação de matrículas, que é algo mais específico para o município no âmbito desse programa, e temos também o manual de execução financeira. Por que é importante falar do manual de execução financeira? Porque o seu município certamente fez adesão ao programa Escola em Tempo Integral. O seu município certamente recebeu recursos para esse programa. E nós ainda encontramos uma grande quantidade de municípios que receberam recursos, mas estes ainda não foram executados. Por medo de errar, por dificuldades de licitação, por não saber como executar o recurso. Então, aqui existe um manual de execução financeira no âmbito do programa Escola em Tempo Integral. E isso é importantíssimo. Isso está no MEC, né? A gente pode mandar depois lá no grupo, mas está no MEC, está no site do MEC, é acesso público, né? Então, todos podem conseguir aí ter acesso a esse material. E aí, não mais falando de legislação propriamente, e sim de documentos orientadores, a gente traz
3 documentos que são de suma importância para esse processo de implementação da educação integral em tempo integral. E, Igor, por que você está focando tanto nesse programa Escola em Tempo Integral? Porque é um programa que está vigente, sob uma legislação nacional, e que é através desse programa que nós acreditamos que os municípios estão fazendo as suas propostas, as suas políticas e as suas implementações. E para a efetivação desse programa, e, consequentemente, da política de educação integral em tempo integral no município, existem orientações específicas, existem documentos orientadores. Nós compreendemos as diversas demandas de vocês que não têm, às vezes, a condição de estar lendo esses documentos, mas são documentos curtos, um de 50 páginas, um de 30 páginas, que você pode ir lendo aos poucos e compreendendo ideias e possibilidades. Porque senão nós vamos ficar sempre na lógica somente da ampliação do tempo. E nós não defendemos somente essa lógica. Nós não defendemos somente a ampliação por ampliação. E aí a gente tem aqui o plano de monitoramento e avaliação do programa Escola em Tempo Integral, já traz aí, né, essa perspectiva do período, né, dessa política, né. Nós temos um guia para a elaboração da política de educação integral em tempo integral, está aí uma possibilidade para quem ainda não elaborou, para quem está com dificuldade, né. Eu sei que, às vezes, quando lê, as dúvidas continuam, mas a gente apresenta a vocês esses documentos, e eu tenho aí também a atuação, né, outro documento que é atuação dos conselhos de educação no programa Escola em Tempo Integral. É um documento que traz a orientação de como agir, de como proceder, né, diante dos conselhos municipais de educação. É um documento do Ministério da Educação, está aí também em parceria com a UNCME, e aí são orientações específicas. Então, assim, o que a gente pensa, né? O que a gente traz enquanto proposta dessa formação, desse encontro de hoje, né? Primeiro é pensar nas diversas propostas que nós temos nos diversos conceitos, concepções, e na importância dos autores e dos marcos legais para a elaboração dessas propostas. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, né, como eu disse, né, a sensibilidade, não só na elaboração da proposta, mas de forma prática e efetiva, né, como que esse trabalho tem se efetivado com os nossos estudantes, se a educação do campo ela está, de fato, presente na proposta de educação integral em tempo integral nas escolas do campo, se vocês estão tendo a preocupação de entender o quanto deve ser valorizado essas especificidades, né, esses costumes, essa história da educação do campo. Então, isso tem que estar posto, isso tem que estar presente, senão a gente corre um sério risco de reduzir a qualidade da educação a uma série de medidas quantitativas. É isso que acontece. A gente vai reduzindo a qualidade do processo educacional às medidas quantitativas. Que medidas são essas? São as avaliações de larga escala que estão aí imperando nas nossas escolas. Então, a gente não tem mais a sensibilidade de olhar no olho do sujeito, de perceber as dificuldades, as emoções, o sofrimento dos nossos estudantes, e a gente tem esse risco de ficar focado somente na reprodução quantitativa da educação, somente nos resultados, em apresentar resultados. Então, é isso, a gente traz essa perspectiva e esse leque de documentos, da legislação, para que vocês tenham condição, né, de ampliar ainda mais os horizontes na perspectiva da elaboração do documento de vocês. Então, eu paro por aqui minha apresentação, porque nós temos um tempinho para ouvir vocês, nós temos um tempinho para ouvir as perguntas, é importante, não garantir a fala somente nossa, né, Júlia? E não permitir que vocês falem, que vocês tirem aí
as dúvidas, as possíveis dúvidas dentro do que nós trouxemos hoje. Mas eu gostaria de posso tirar, Carlos, por favor, aí a apresentação, dialogar um pouquinho aqui, né, nesse sentido das dúvidas e das perguntas. Mas antes disso, gostaria de abrir um pouquinho, de ouvir a nossa querida Bia, professora Bia Goulart, Beatriz Goulart, que está aqui conosco. Já fiz, né, uma apresentação anterior da professora Beatriz. Para quem não estava, a professora Beatriz Goulart, ela é uma estudiosa e pesquisadora da educação integral, está fazendo uma pesquisa no litoral sul da Bahia sobre a estrutura das escolas do campo, e ela tem aí uma inserção grande, né, no nosso país, no sentido da pesquisa, no MEC, já esteve no MEC junto com Jaqueline Moll, e a professora fez um contato conosco para conhecer o programa Forma Campo, essa formação. E aí, professora, nós estamos felizes, como eu disse anteriormente, de tê-la aqui conosco, né? Então, nós queremos ouvi-la um pouquinho. Professora Arlete, não sei se ainda está aqui, também depois, se quiser compartilhar conosco. E aí, depois a gente segue para as nossas perguntas. Bom, rapidamente, professor Igor, professora Júlia, parabéns aí pela exposição de vocês, agradecer a professora Arlete, que foi através dela que eu cheguei até vocês, né? Mas eu queria mesmo, a gente pode ter um encontro em outro momento, eu acho que agora a gente tem pouco tempo para as perguntas, né? Queria agradecer a honra de poder estar perto de vocês, e uma hora dessas eu podia dizer que pesquisa é essa, e como eu gostaria de me aproximar de cada um de vocês aqui no curso, né, e agradecer o espaço, mas acho que podíamos, né, professor, gostaria mesmo de abraçar todos e todas, e combinar, quem sabe, um outro momento, se eu puder acompanhar as reuniões, em algum momento, especialmente sobre essa questão do território educativo, sobre a questão. Só para deixar assim um spoilerzinho, né, uma provocação para vocês, o que eu tenho começado a estudar, né, estou chegando agora, apesar que eu já estou com 43 anos de formada como arquiteta, né, mas sempre respeito muito os meus primeiros passos nas áreas que eu estou chegando, né, mas para dizer que eu tenho pensado que essa questão da concepção de infraestrutura, assim como a de educação integral, conforme o professor Nico trouxe, no campo, ela precisa ter suas especificidades alargadas, né? Acredito que infraestrutura nem na escola em geral está bem resolvida, acho que a gente traz heranças muito colonizadoras do que é o espaço ideal, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai, pouco que eu estou já quase um ano frequentando as escolas do campo aqui em Uruçuca e Itacaré, né, que é a região onde eu moro, eu percebo que as coisas não se encaixam. Parece que sempre tem um movimento da gente tentar se encaixar nas leis e nas teorias, sendo que a realidade fica em segundo plano, né? E a cultura local. Então, eu estou pensando nisso, como é que a gente pode cada vez mais aproximar essas políticas, né? E começar entendendo o cotidiano de vida de cada lugar para, a partir dele, serem criadas as políticas, né? Seria bem interessante. Então, na minha área, está tudo invertido. A nossa concepção de estrutura escolar, ela é francesa quase, sabe? Ela não tem muito a ver com as nossas questões aqui brasileiras, mas estamos chegando lá, né? É isso, viu? Obrigada. Disse que não ia falar, acabei me empolgando aqui. Obrigada. Que isso, prof, sem problemas. Mas nós vamos sim, tá? Depois dialogar aí juntos, junto com a professora Júlia, junto com a professora Arlete, para nós pensarmos aí nos nossos próximos encontros. Nós temos, dentro do Forma Campo, professora Bia, nós temos 3 GTs. O GT1, que discute as diretrizes e matrizes curriculares para a educação do campo. Nós temos o GT2, que discute os PPPs das escolas do campo, e nós temos o GT3, que discute educação integral e tempo integral nas escolas do campo. Então, assim, nessa perspectiva muito ampla, né? Lógico que sempre
as nossas discussões vão muito além do que está posto pelo GT, mas nós temos um site onde tem toda a estrutura organizacional de cada GT, e depois eu envio para a senhora, e aí a gente vai dialogando, tá bom? Mas de antemão a gente já quer agradecê-la por esse tempinho aqui conosco, ficamos muito felizes de tê-la aqui com a gente, tá bom? Professora Arlete, não sei se está aqui ainda. Arlete está por aí, não? Se não, vamos passar para as perguntas, né, Júlia? Vamos passar para as perguntas. Nós temos algumas pessoas que estão com as mãozinhas aí suspensas, Juliana, Juarez e Érica. E aí, Júlia, o que você acha de fazermos um bloco de 3, pergunta ou comentário? A gente faz um bloco de 3, discute, depois volta para outro bloco. Agora são 20h22, o nosso teto é das 20h30. Daqui a pouquinho a gente coloca a frequência aqui. Eu não sei se a Heloísa já colocou. Acho que pode até já colocar, tá, Heloísa? Porque quando a gente encerra, às vezes muita gente não consegue preencher e fica preocupado porque assistiu, não deu tempo para preencher. Então você pode colocar aí no chat e nós vamos abrir aí para Juliana, Juarez e depois Érica. Vamos lá, Juliana? Você tem alguma pergunta, algum comentário? De forma bem breve, a gente abre para vocês, para a gente ouvi-los e depois respondê-los. Julinda. Isso mesmo, Julinda. Eu falei Juliana, olha só. E olha que eu estou de óculos, tá, gente? Julinda, alguma pergunta ou já foi contemplada durante a fala? Também pode ter sido isso. Levantou a mão lá no início e depois não precisou mais. Juarez, alguma pergunta ou algum comentário? Ou Érica, que são as 3 pessoas que estão com a mão suspensa? Não? Se não, a gente abre para outros que queiram, né? Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, de forma bem breve, aí a gente abre esse momento para ouvir vocês. Julinda, Eliene, pode falar, Eliene. Boa noite, professor, tudo jóia? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu estive lá em Guanambi, conheci a professora Júlia, conheci você também. Fiz até uma apresentação sobre a escola em tempo integral aqui do meu município. E, assim, quais são as minhas dúvidas? Eu sou coordenadora da educação em tempo integral no município de Nova Viçosa. Desde o ano passado, né, nós estamos aí desde o primeiro ciclo, esse ano já é o segundo. E o ano passado nós tivemos 3 escolas, esse ano são 5, só que no campo nós temos apenas uma. E essa vontade de que essa escola do campo se tornasse uma escola de tempo integral foi justamente pensando nas dificuldades. Só que, assim, quando você fala de todas essas questões, né, manual de execução financeira, recursos... E aí nós estamos pensando de que forma atender aquela comunidade. E aí pensamos em levar a matriz que nós usamos na cidade para lá e fizemos algumas adequações. Contratamos os professores através de um processo seletivo complexo, assim... Complexo que eu falo assim, mais difícil mesmo, porque tem todo um prazo, tem todo um trabalho a ser feito. Só que assim, hoje a gente já está tudo em funcionamento mesmo. Os materiais foram comprados, porque aqui é desse jeito, sabe? Tem um recurso, a gente vai para cima, tem que comprar, existe o recurso. E aí tem um outro professor que nos dá uma assessoria do Estado, que se eu não me engano, o nome dele é o professor Fábio. Eu tenho mania de trocar o nome, mas é o professor Fábio que nos dá uma assessoria, que é o articulador do Estado. Então, ele vai mandando para a gente as novidades. E aí também eu estou no curso da UFBA, fazendo também educação em tempo integral. E, assim, a minha preocupação aqui no município é de não estar fazendo as coisas no campo de maneira, assim, precisa, correta. Mas o que eu percebo eu acho que a gente está fazendo até para além, porque
é o que você colocou, nossa escola está adequada. É claro que no campo, como a professora Bia sinalizou, a gente não tem uma quadra, a gente não tem espaços mesmo que possa executar essas aulas, né, para promover esse tempo com mais qualidade para a criança. Mas, assim, tem fluído muito bem as nossas oficinas de apoio pedagógico, de gestão de conflito, de esporte, de meio ambiente. Então, assim, tem acontecido. E uma coisa que eu fiquei apaixonada no Forma Campo, lá em Guanambi, foi a agroecologia, que é o meu sonho, assim, a gente fazer um trabalho lindo sobre a agroecologia dentro da nossa escola do campo. E um outro sonho também que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu espero que a gente consiga, são essas sobras, né? São lançadas no sistema a matrícula normal de cada escola, e aquela escola, por exemplo, que não fez toda a matrícula no tempo integral, fica ali sobrando, alguém foi transferido. Eu gostaria muito que essas matrículas elas viessem para a gente novamente, para a gente poder oportunizar a outras escolas do campo a educação em tempo integral. É nosso sonho que todas as nossas 10 escolas elas sejam transformadas aí, sejam adequadas com o tempo também, com a jornada ampliada, porque a gente sabe que é algo bacana mesmo, porque os alunos têm a oportunidade de viver novas experiências, têm a oportunidade de aprender um pouco mais. Isso aí para a gente está claro e está sendo algo bonito aqui na nossa comunidade. É isso. Viu? Beijo para todo mundo, já chega. Maravilha, Pro. Obrigado pela sua Beijo, professora participação. Júlia, professor Igor. Maravilha, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua partilha. A gente sempre fala que as experiências nos ensinam e nos enriquecem. Então, essas trocas de experiências são muito importantes. Mais alguém, minha gente, que tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Fique tímidos, não. Pode abrir o microfone. Só peço que, né, tenha cuidado, se uma pessoa estiver falando, não abra seu microfone ainda. Mas tem mais algum comentário? Ou alguma pergunta? Não acompanhei o chat, Júlia. Não sei se tem algo no Boa noite, chat. professor. Boa noite. Pode falar. É, William. é o William. Pode falar, William. Sou do município de Caturama e participei do outro Forma Campo e estou vendo que essa formação deste ano, ela está dando ênfase realmente o que é necessário. Então, eu quero parabenizá-lo pelas lives, pelos conteúdos abordados e pelas temáticas, no qual está sendo incisivos e muitos, tirando muitas dúvidas, inclusive nosso município engatinha na questão da educação integral, é um processo e começa dessa forma. Então, quando a colega disse aí no município dela já teve um avanço, eu fico feliz e fico também preocupado com as consequências e o caminho que a gente tem que trilhar ainda. Então, mas o mais é só parabenizar e dizer que estou feliz com a formação. A outra não foi tanto quanto eu esperava. Essa está superando, me surpreendendo. Parabéns. Bacana, William. Obrigado aí, viu, pela sua contribuição, pela sua participação. Formação é assim mesmo, gente. Vai ter dia que nós vamos... Tem dia que a gente sai, poxa, que formação chata! Estou perdendo meu tempo. Mas tem dias que a gente realmente sai com o que deveríamos ouvir, né? Ou o que precisávamos ouvir. Mas é assim, vamos tentando, tá? Vamos dialogando e tentando ajudar no que for necessário. Mais alguém, aí a gente conclui e abre aqui para depois, Júlia e eu fazer esses comentários. Mais alguma pergunta ou a gente pode abrir aqui para... Acho que a gente vai já alcançando o teto. Vamos, então vamos, Júlia, vamos lá. Só rapidinho, Júlia, antes de você sinalizar, hoje nós tivemos muitas pessoas justificando, não sei para você, Júlia, mas no privado e no grupo, porque nesse período junino, as escolas, os municípios já estão fazendo suas confraternizações. Então, nós estamos hoje com um número aí baixo, né, em relação aos outros encontros, justamente por isso. As redes já estão se preparando para o processo de encerramento
e justificaram que não poderiam estar participando hoje. Heloísa está me lembrando, nós temos um vídeo para passar, Júlia. Vamos passar logo o vídeo, que eu não passei no início, Júlia? Porque senão eu vou esquecer, vou empolgar, a gente encerra e não passa o vídeo. Heloísa, por favor, querida, passa aí. É um vídeo de partilha mesmo, de experiência dos municípios. Depois, quem tiver qualquer experiência, vá mandando para a gente, e aí a gente pode compartilhar nas próximas lives. Pode soltar aí, por favor, Heloísa. Tá sem o áudio, Heloísa. Eu não sei se é só para mim. Não estou ouvindo, não, professor. Tem áudio, não. Ela vai projetar novamente. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Heloísa, é melhor tirar da apresentação, porque você não apresentou ainda. Professor? Oi. Oi, Maria Heloísa. Boa noite, gente. Eu tô com um probleminha na transmissão. Eu vou só pedir para Carlos transmitir, mas vocês podem fazer a consideração e aí no final a gente retorna com o vídeo, ok? Beleza. Certo. Gente, eu gostaria de fazer o seguinte, o seguinte registro, eu venho sempre falando sobre isso, quando a gente fala de políticas públicas, que é o resumo de hoje, o trabalho de hoje, o programa Mais Educação, lá em 2007, é a primeira ação, e daí, então, quando vocês formularem a proposta pedagógica, resgata isso, tá? Além de todos os documentos que nós colocamos aqui, de todas as normativas, e tem algo que hoje é mais do que necessário. Os municípios estão perdendo recursos, por vezes, por falta de acompanhamento das políticas públicas, né? Do que é publicado em forma de portarias, quer seja nos decretos, quer seja nas leis, nos manuais, tá certo? Então, há necessidade de fazer uma leitura atentiva a toda a produção nessa área. Existem também editais que são publicados diretamente conectado a as políticas. Mas, sobretudo, o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, ele não, assim como as políticas públicas para a educação integral, eles não estão dissociados, eles se articulam. Existem determinados condicionantes que estão no PAR e que você só pode solicitar ao município quando estiver em dias com as ações colocadas lá no PAR. Então, cada vez mais, nós precisamos compreender a articulação entre essas políticas públicas para viabilizar as ações nos nossos municípios. Então, é necessário, e isso só se faz fazendo leitura, lendo. Não há outra forma que não esta, tá?
Então, é necessário vocês estarem atentos, atentas. O Conselho Municipal de Educação, senhores gestores, gestoras, é necessário a leitura para poder viabilizar determinadas ações dentro da escola, dentro do município. Muito obrigada, viu, gente? Agradecida mais uma vez por vocês fazerem parte do programa Forma Campo, abrirem suas vidas, disponibilizar um tempo para a formação continuada. Agradecida, boa semana, até o próximo encontro. Maravilha, Júlia. Olha, só fazer um comentário bem rapidinho sobre a fala da professora Eliene, quando ela trouxe a preocupação, né? Como fazer, ela falou assim, como fazer as coisas no campo de forma correta. E aí, gente, eu vou dar assim uma dica mesmo para vocês. Como fazer as coisas do campo de forma correta? Escutem a comunidade. Acolham as sugestões e as proposições da comunidade. Na elaboração das propostas, escutem a comunidade do campo, né? Porque a escola é todo o entorno, não é só as 4 paredes ou os muros da escola. Então, pensem sempre nisso, tá bom? Eliane, Elaine, você quer falar algo, querida? Você levantou a mão aí, acho que dá tempo ainda. Tá muito pesado. Você tem quantos quilos? Eu tenho 60 quilos. Oi, pessoal. Eu também que você, eu tenho 22 quilos. Achei que tem Boa noite. Tá me ouvindo? É porque meu notebook está com meio problema aí. Tem horas Estamos que ouvindo. funciona. Bem, pessoal, eu sou aqui do município de Laje, Vale do Jiquiriçá. Nós estamos, né, no processo de reelaboração da política, né, porque nós já temos a política, mas estamos nesse processo de reelaboração. E quando o Igor fala aí que, né, a escola ela tem que se abrir para a comunidade, que nesse processo de reelaboração, ou elaboração, ou construção, a gente tem que estar atento, né, o que a comunidade traz, porque a escola na comunidade não é feita para nós, é feita para eles. E o mais importante, a gente está ouvindo eles nesse processo de escuta. Para isso, o município aqui foi orientado pelo articulador, né, de estarmos fazendo uma equipe de governança, né, uma equipe de governança, uma equipe técnico-pedagógica, com vários, né, setores da Secretaria de Educação, para que a gente possa estar alinhando esse processo de reelaboração da política, né, porque, assim, o articulador sozinho, né, no caso sou eu, a gente não consegue fazer, a gente tem que ter aí uma equipe, né, para que possa alguém do setor da merenda escolar, alguém da infraestrutura, alguém do financeiro, alguém, né, de todos esses setores que englobam, né, esse projeto de educação, para a gente poder estar viabilizando para que as coisas aconteçam, né, de uma forma melhor possível, né, para que a gente chegue mais perto possível da realidade desses alunos do campo. Então, como aqui a gente tem 17 escolas no campo, né, mas nem todas são em tempo integral ainda, né, porque a gente não tem condições de estar implantando, né, gradativamente, dentro desse processo mesmo. Então, eu queria passar essa experiência para vocês, que está sendo, assim, difícil, não está sendo fácil, não é fácil, né, reunir esse pessoal, mas a gente está procurando fazer esse processo. Mas eu queria trazer uma situação que eu acho que não compete justamente a temática hoje, mas é algo que vocês podem estar nos ajudando. A gente tem uma dificuldade do entendimento ainda da matriz curricular do integral. É algo que ainda está sendo uma dificuldade, a gente está lendo, a gente está buscando, né, entender, porque, assim, os documentos norteadores, eles não deixam muito claro como deve ser, né, a distribuição essa carga horária, a gente sabe, pode ser, são 35 horas semanais, né, e aí a gente já entende isso aí, mas dentro, porque assim, a educação infantil, ela traz aí os campos de experiências, e os alunos estão lá, e
o pessoal, a gente está aqui ainda nesses estudos, procurando entender como a gente desbruçar mesmo na divisão dessa matriz curricular. Então, se vocês puderem nos ajudar aí em algum momento do curso, seria muito importante. Certo, a gente tem um encontro nessa perspectiva, vai ter sim, viu? Talvez, Júlia, a gente pode pensar, e vocês também podem observar, se houver alteração de algum tema. A gente pode, de certa forma, pegar um tema que está mais à frente e trazer para cá e trocar. A gente pode pensar nisso. Eu vou dialogar com a Júlia um pouco mais sobre isso, e a gente pode pensar na possibilidade. Hoje a gente não vai conseguir te ajudar por conta do nosso tempo mesmo, mas a gente garante para você que a gente pode pensar nesses próximos encontros, o que a gente pode trazer sobre a matriz, tá certo? Eu acho que ficamos por aqui, né? Eu vou pedir a Heloísa para colocar o vídeo, eu vou só fazer uma pequena observação, que às vezes as pessoas não compreendem, mas é importante dizer. Cuidado com as implementações que estão sendo feitas da noite para o dia. Muito cuidado, principalmente nas escolas do campo. Quando a gente vê, né, um município que diz assim, nós estamos com todas as escolas do campo em tempo integral. Já me preocupa porque fala só em tempo integral. Lembra que eu falo sempre da terminologia, educação integral em tempo integral? Então, cuidado com isso. Cuidado, porque isso é sério. A gente não pode pensar numa ampliação da noite para o dia. Primeiro, será que aquela comunidade deseja, será que aquela comunidade quer que a sua escola seja uma escola de educação integral em tempo integral? Será que tem condições, né? Será que o contexto daquela localidade permite ampliar a jornada do tempo daquela escola? Então, é preciso fazer uma escuta atenta, é preciso fazer esses processos todos com a participação da comunidade, tá bom? Então, a gente não pode perder de vista isso aí. Heloísa, vamos ver se dá certo agora o vídeo, e aí a gente encerra, a gente já agradece vocês por estarem aqui, tá? Desculpem-nos se não estivermos atendendo às expectativas, agradeço, Júlia, mais uma vez, pela parceria de sempre, agradeço, Carlos, que estava aí nos ajudando, Heloísa, e a professora Bia. Muito obrigado. Na Bahia, a esperança vai brotar. Com Forma Campo, a gente vai transformar a educação do campo, valor a resgatar. Com qualidade, nosso futuro vai brilhar. Educação do campo, nosso coração a pulsar. Com Forma Campo, a vida transformar. Valor e saber, juntos a brilhar. No campo, nosso futuro a construir, a celebrar. No ritmo do forró, vamos celebrar. A força do campo, ninguém vai negar. Com saber e amor, vamos juntos caminhar. Na educação do campo, vamos sempre acreditar. Na Bahia, a esperança vai brotar. Com Forma Campo, a gente vai transformar. Sem uma da roça, a cidade nossa, sem os frutos lá do pé, não tomamos café. Sem os frutos lá do pé, não tomamos café. Você sabe como é, estamos sabendo no centro, tem muito IBGE. Mandioca no feijão, batata doce na frente. Mandioca, milho e feijão, batata doce na frente.
Maravilha. Gente, boa noite, um abraço. Nos Boa encontraremos no noite, nosso próximo gente. mês. Boa Bom São semana. João. noite. Tchau, tchau. Boa noite, turma. A frequência está no chat, tá? Podem entrar aí e assinar aqui Boa nosso noite. noite.